Fala, massa atleticana, bora começar o Galo na TV nesta quinta-feira. Já as informações do Atlético nos Estados Unidos e também no Campeonato Mineiro. Pelo estadual, o Atlético empatou 1-1 com o Democrata de Valadares. No nosso estúdio, Patrick Santos e Mário Ramos comentando bastante sobre o Galão da Massa. O Galo na TV está no ar. Semana movimentada, o Atlético entrou em campo contra o Democrata de Valadares e empatou em 1-1, 2 pontos apenas no Campeonato Mineiro, só que lembrando que o Galo está atuando com o Sub-23, mas sábado, meu amigo, tem um Galão da Massa em campo, aí é o torneio dos Estados Unidos, a gente comenta sobre isso, o Atlético treinou hoje pela manhã, vamos com as imagens para você e muito mais no programa desta quinta-feira, mas interaja, participe, deixe sua mensagem, tá aqui o Alô Massa entrando aqui embaixo para você participar conosco, claro, fazer sua pergunta para o Patrick, nosso convidado especial, Mário Ramos, grande torcedor atleticano, a gente vai debater nessa quinta-feira sobre esse Galo, tanto no Mineiro quanto também nos Estados Unidos, contratação e muito mais. Mas apresentando já as feras conosco aqui no estúdio, Mário, muito obrigado pela sua presença. O que você achou desse Galo ontem? A gente sabe que é sub-23, pegando uma cancha ainda, né? Campeonato Mineiro não é fácil, estadual é complicado, muitos times bons no interior. O Atlético teve uma pedreira pela frente jogando contra o Amoreza na primeira rodada. Valadares, o Democrata de Valadares veio com uma derrota para o Vila Nova, mas não deixa de ser um time também cascudo no estadual. O que você analisa principalmente este Galo no Campeonato Mineiro? Fala, Massa, aquele alô especial para todos vocês. Tá doído, mas acreditar no Galo nunca foi uma opção, então vamos acreditar, vamos apoiar os meninos e vamos para cima, né? Agora aguardar o profissional voltar na semana que vem e bola para frente. Quem que você destaca nesse time júnior do Atlético, né? Nesse 23 do Atlético, que vem jogando bem na sua visão desde o Campeonato Mineiro? Tá, mais chamando mais atenção, tem sido o Gabriel Delfim. Fez grande partida também contra o Moeré, salvou a gente, então, no momento, o destaque vem sendo ele. E agora falando sobre o Galão, né, nosso time principal que está nos Estados Unidos, tem uma sequência importante, né, obviamente terminando já a competição que é tiro curto, mas vale também a pré-temporada, o Cuca conhecendo alguns atletas, já tinha conhecimento de outros, né, sim, ou talvez na maioria quando teve a passagem em 2021. Porém, armando este Galo que já tem uma espinha dorsal, apesar de ter perdido alguns jogadores, mas já preparando o Atlético para as outras competições também. Por exemplo, já tem clássico contra o América batendo na porta no estadual, talvez utilize o time principal, e na sequência outros jogos importantes, né, Patrick? Boa noite. Boa noite, Roger. Boa noite, massa atleticana. O Atlético já começou o ano com uma pedreira muito grande, que foi seu rival. Um jogo muito difícil, um jogo complicado, e logo na sequência, quando ele voltar dos Estados Unidos, já vai ter outra pedreira, que é o seu outro rival, o América. O Cuca já conhece bastante a equipe, já tem conhecimento de muitos jogadores, alguns ele já conheceu da época de Palmeiras, por exemplo, e outros aqui no Galo. Ele elogiou muito o Hulk, que foi um atleta dele aqui nas duas últimas passagens, né, 2021 e 22, e é esse Galo que a gente espera que tenha uma crescente para essa temporada no todo de 25. Tá certo, Patrick. Então vamos com as imagens do Campeonato Mineiro, a segunda rodada, o Galo empatou com o Democrata de Valadares por 1-1. Na tela, vamos lá. O Tempo Esportes com as imagens. E o Democrata já saindo na frente, hein, Patrick? Um vacilo ali da zaga ali do Atlético, uma falta de comunicação, né, Roger? O Atlético ali teve, tá certo, são garotos ainda, mas precisam ter atenção nessa falta de comunicação, mas o Atlético foi inteligente, teve resiliência, o treinador com certeza conversou muito com esses jogadores antes, com relação a posterior, quase no finalzinho do primeiro tempo, o Atlético consegue empatar, uma jogada até interessante, de bola parada, consegue empatar, fazendo assim o Dudu. Hoje eu entendo, o Dudu verdadeiro, o Dudu nosso, viu? O Dudu ele consegue empatar esse jogo, eu acho muito interessante, Mário. Sim. Porque é a primeira vez que ele faz um gol como profissional. Então, eu acho que é uma alegria muito grande para esse jogador chegar nessa... Nossa Senhora. Agora, Mário, não te assusta o time atleticano empatar com um Democrata que provavelmente vai brigar para não cair? Mesmo sendo sub-20, 23? Não só com o Democrata, mas também com a Amoreza. Também. 2 empates aí nas últimas rodadas que começa a apertar no campeonato que agora é poucas rodadas, apenas 8, né? Tiro curto, né? Falta 6 jogos aí, então tem que começar a dar uma engrenada agora para conseguir a classificação para a semifinal. Quem sabe assim, para a final também. E o que assusta é o Galo na última colocação do seu grupo, né? Exatamente. Mesmo sendo sub-20, 23, cara. O planejamento, né? A gente entende
que precisa de uma pré-temporada. O campeonato começou muito antes do que começava anteriormente. A gente via muito o campeonato mineiro começando após ali o dia 20 de janeiro, então ele começou um pouquinho antes, pouca coisa antes aí do decorrer, né? É uma pré-temporada muito curta. E o Atlético ainda foi para os Estados Unidos ainda para fazer sua pré-temporada com o time principal e deixar os meninos aqui. Já aconteceu várias vezes, do Atlético deixar uma base, mas não levar todos os jogadores para esse tipo de pré-temporada. É interessante, faltam seis jogos para essa primeira fase, o Atlético vai ter que lutar muito, é uma ladeira um pouquinho maior. Hoje é o último colocado do seu grupo, tendo o Betim, que é uma grande surpresa, sendo o primeiro colocado, né, disparou com seis pontos, mas vai ter uma ladeira muito grande para subir, para tentar as primeiras colocações. Você falou sobre o Dudu, Patrick, o Mário citou o Gabriel Delfim. Tem algum outro jogador que você queria destacar, principalmente na partida de ontem? Olha, um destaque eu não vou falar até na parte um pouco negativa. Eu sei que tá começando o campeonato, ainda estão assimilando os campeonatos, mas o Robert ele estava na equipe principal ano passado e precisava mostrar um pouco mais. Precisa mostrar um pouco mais o futebol. O Atlético hoje tem esse jogador, não quis vendê-lo, né, até então. Então ele precisa mostrar um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de futebol. Para que ele teria que ser destaque. Isso. Ele teria que ser o destaque nesse jogo. Ele e o Paulo Vitor, por quê? São jogadores que já vinham com a equipe principal, mas... Já veio pegando a gancho também da equipe principal também, né? Com treinamento, essas coisas. Jogou ano passado, por mais que ele jogou pouco tempo, mas ele já participou desse grupo de atletas. Então, esse destaque negativo para o Robert, que eu creio que vai fazer ainda... grandes jogos, mas esse não foi legal para ele. Mas te assusta a base atleticana nos últimos anos, Mário? Realmente falta um investimento maior? Falta muito investimento, não só na base, mas também no futebol feminino também. Acho que se começar a investir, se começar a trazer bons frutos, pode ser ter uma garotada boa aí, mas precisa investir, precisa botar a grana na base. E a gente espera, né, Patrick, a história que o Galo já teve na base, né, que esse investimento venha, até porque a gente for analisar, o último jogador de base que a gente vendeu com um valor realmente bom foi o Bernard. Foi o Bernard, que tá de volta, né? A gente teve o Savinho, que saiu mas precoce, ele quis sair. Mas ele quis sair. É entendível também, ele quer florescer em outro lugar, ele quer se destacar, tanto que é um destaque no Manchester City. Hoje é um destaque lá nesse time, fez o seu primeiro gol também, com uma alegria muito grande, com olhares que até o Real Madrid já está de olho nesse jogador. É interessantíssimo para o Atlético, mas não saiu daqui tão bem, com uma grana boa investida. Tudo parte de uma base bem feita. O Palmeiras, por exemplo, tem uma base muito bem feita. Vi uma reportagem esses dias que o presidente de base, diretor de base do Palmeiras, ele falou, olha, eu tive que investir tanto para me ter um retorno hoje. Hoje tem, por exemplo, o Estevão, que é um grande jogador, que provavelmente já vai ao Chelsea, já vai jogar lá fora, vai render frutos pro Palmeiras e render uma boa grana. Não só o Estevão, mas também teve o Vitor Reis. Sim. Teve também o Endo, que só aí já foi 2 bilhões de reais. Então a grana muito boa que o Palmeiras conseguiu pegar com jogadores da base. E o Atlético há muito tempo não faz esse investimento, né, não tem colhido esses investimentos, né, nas suas categorias de base. Claro que busca um novo CEO para o profissional, mas quem sabe também mudanças na base, né? Claro que a gente tem o Leonardo Silva, por exemplo, agora, né? Como treinador também das categorias, tomara que seja um exemplo para que a gente possa ter uma base forte novamente. A gente até começou mais ou menos a copinha, deu uma melhorada no mata-mata, mas acabou sendo derrotado para o Guarani saindo, né? Em épocas de ouro, 80, 90, até 2000 a gente, né? Tinha time que chegava a decisão de Copa São Paulo, de outras competições, né? Sim. E caiu muito a base atleticana. A gente espera realmente esse investimento no Campeonato Mineiro. Te assusta o Galo para sinal verde ou não, Patrick? Aliás, é amarelo ou vermelho, ou na sua visão não é verde ainda o sinal? Não, ainda está naquele sinal de atenção. A gente já começa a ligar o sinal de atenção para a gente entender. O campeonato já começou. 2 empates no campeonato tiro curto é de se preocupar. Você vê a crescente de outros times, você vê a crescente, agora são grupos, né? Então você tem a obrigação. Eu falo que é obrigação porque pelo investimento que o Atlético tem. O Atlético compra jogadores caros, traz jogadores caros, paga-se altos salários para ter a necessidade daquilo que ele precisa. Então é interessante, ainda está jogando com o Sub-20, tudo bem, mas é de suma importância
que o Atlético classifique em primeiro. É obrigação do Atlético classificar em primeiro em qualquer grupo que ele entrar. A gente fala muito, né, Cruzeiro, Atlético e América, que são times da capital, que têm investimentos maiores, mas o Atlético, pelo investimento que já vem, pelo trabalho que já vem se arrastando ao longo de anos, desde 2020, com aquela reformulação até a data de hoje, 2025, o Atlético precisa e necessita estar em primeiro colocado, classificando em primeiro nesse grupo dele. Então o profissional, né? Nesse retorno provável contra o América na próxima quarta-feira, vir com tudo para essa recuperação, né? Claro que a gente aposta na garotada ainda no fim de semana, porém esperança no profissional, né, Mário? Infelizmente, a experiência está no profissional. Acho que estamos dependendo do profissional voltar o quanto antes. Mas, infelizmente, ainda vão ter o jogo com a base, vão ter o Pouso Alegre domingo, mas acreditar neles e, quem sabe, o profissional na quarta-feira para conseguir uma arrancada para a gente para a classificação. O bom é que ainda o campeonato está no início, né? Claro que é um tiro curto, mas é um nível que a gente espera que não seja tão alto, apesar que surpreende o que o Betim faz na competição e o próprio Atlético. Já era esperar o Atlético, né, Patrick? Pelo investimento que teve, né? Então tem como o Galo recuperar, né? Tem, ainda dá tempo do Atlético recuperar, são 6 jogos basicamente com o time profissional, dá tempo sim. Claro que são pedreiras, né? Ainda vai enfrentar a equipe do América, vai enfrentar a equipe do Vila Nova, que por mais que não ontem perdeu o seu jogo, mas é uma equipe ainda que pode dar trabalho nesse campeonato e vai jogar aqui no Alçapão, aqui em Nova Lima. Então, é de colocar a barba de molho, mas dá tempo. O Atlético tem um plantel muito bom para chegar e, quiçá, ser campeão dessa competição. Com certeza, a gente fala já sobre esse Galo nos Estados Unidos. O profissional tá lá, hein? Mas antes, um recado especial da Grazi. Quer construir, reformar? Ela tem a dica, né, Grazi? É isso aí, Roger. Nós temos o prazer de trabalhar com produtos de qualidade aqui na Construmais. Nós temos 1 ano no mercado e temos o orgulho de ter o melhor atendimento e a entrega mais rápida e eficaz. Estamos localizados na rodovia MG30, número 30, próximo ao Trevo de Bicalho. Peça pelos nossos números 3541-4943 e pelo 996-30-5494. Tá certo, Grazi, é isso mesmo. Quer construir ou reformar? Constru Mais. Siga no Instagram também, @ConstruMais. Meu amigo, preços imbatíveis e aquele atendimento diferenciado. Constru Mais, não se esqueça, hein? Vamos pro intervalo, na volta, vamos falar do Galo nos Estados Unidos, de Orlando City no sábado, e a gente volta já. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no Cade Único. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Esse intervalo aqui é o máximo, meus amigos. Muita história do rádio, da TV, né? Mas o Galo tem que sorrir também no Mineiro, né? Não só nos Estados Unidos, no torneio. Mas falando no torneio, tem Orlando City nesse sábado. Jogo difícil, será? Vamos conversar com o Patrick, com o Mário, com vocês de casa interagindo também no Alô Massa. E as imagens do treino de hoje, enquanto a gente debate muito sobre esse Atlético nos Estados Unidos. Qual será o time na sua visão, Patrick? Espinha dorsal vai ser a mesma? Mudança do Cuca para testar algum atleta ou não?
Eu creio que a espinha dorsal do clube ainda continua a mesma. Do time ainda continua aquilo que o Cuca vem pensando, né? Aquele que empatou com o Cruzeiro também, O Cruzeiro. Porque é um time, a gente viu que em muitas partes o Atlético conseguindo ali, começando a ter um bom jogo, o Bernard começando a explorar um pouquinho do seu jogo. Eu creio que vai ser esse time que deve entrar contra o Orlando City. E lembrando, esse jogo vale troféu, hein? Vai valer um troféu aí, quem sabe, primeiro troféu do ano pro Atlético, já começar bem o ano. Tá certo. Ô, Mário, você faria alguma alteração no time contra o Orlando, daquele time que entrou contra o Cruzeiro ou não? Manteria a base, a mesma base? Um reforço que eu colocaria no time principal seria o Alisson, mas o Alisson não pode estar com a seleção sub-20, então manteria o espinho dorsal mesmo, que enfrentou o Cruzeiro e iniciar esse jogo contra o Orlando City. Te agradou o Gabriel Menino no primeiro jogo? Ele foi muito falado, né? Não só pela questão que ele ficou surpreendido com o clássico, a rivalidade que tem entre Atlético e Cruzeiro, mas dentro das 4 linhas, Patrick, gostou dele? Sim, é voluntarioso, né? Tá começando a entender como o técnico Cuca trabalha, tem um poder ofensivo muito grande, corre muito, como eu falei, muito voluntarioso. É um jogador que, eu tinha falado no programa passado, que poderia ser titular, ele vem com essa característica. Não sei, no decorrer dos jogos, são muitos jogos que o Atlético vai disputar, mas o Gabriel Menino, excelente jogador e agradou bastante nesse início de campeonato, de temporada. Não só ele, mas também o Natanael, lateral direito que vem agora. Sim. Pode ser boa esperança também nele, lateral direito. Dizem que o nosso outro lateral direito não tá nem dormindo, né? Ficou com a pulguinha atrás da orelha ali. Sarabia tá porque tendo um pesadelo, né? hoje ele tem a sombra, né? Antes ele não tinha a sombra Tinha o Mariano, que por mais que viesse de outros campeonatos bem, mas já tava naquele fim de carreira. Agora agora de João Kleber. Para! Para tudo. Para tudo. Presta atenção nessas imagens. É um treinamento de cruzamentos. Não sei, obviamente, não tem um ângulo aberto da Galo TV, que estava cobrindo ao vivo o treino, mas o primeiro cruzamento foi errado, o segundo, mais ou menos, o terceiro, errado. Claro que é início de temporada, né? É um novo time, não um novo time, mas algumas peças novas que vão se encaixar ao decorrer do tempo. Só que antes dessas imagens, né, a gente teve também a imagem do Cuca com uma roda de conversa com os atletas antes do treinamento. E talvez no início, talvez não, é isso que funciona no início, né? Conversa. Sim. Questão tática, mostrar posicionamento, né? Jogadas, porque realmente vai ser com o tempo que o time vai se adequar, né, Patrick? O time vai começar a entender. Começa a entender o seu treinador com aquela conversa, com aquele diálogo dentro de campo. Para você entender. Já desde o vestiário, eu já vi muita frase, quando o Levi Coupe era o treinador, que vestiário ganha campo. Ganha sim, ele ganha o jogo sim, porque uma conversa, às vezes um posicionamento, que quem está de fora, que é o técnico que conhece ali seus jogadores, fala assim, olha, você pode posicionar de uma forma melhor. Essa jogada vai dar certo. Então é ele que tem a tática, é ele que entende, a gente entende. Alguns cruzamentos dando errado agora, tal. Mas a gente vê que é primordial, parece que já está no Atlético alguns tipos de jogada como esse. Tanto que o gol no Campeonato Mineiro sai de um cruzamento da lateral para a área. Então esse tipo de jogada já está enraizado no Atlético. O Cuca é expert nesse tipo de jogada. A gente ganhou uma Libertadores fazendo gols dessa forma, com cruzamentos. Vale ou está valendo a pena o Galo nos Estados Unidos para você, Mário? Ou se você fosse escolher, o Atlético disputaria o Campeonato Mineiro, é melhor para fazer o laboratório? Não, fazer o laboratório mesmo seria no Mineiro com a base e o time principal com competição internacional, assim como os Estados Unidos. Porque os times são mais fortes? Exatamente. Mas você não acha que o interior obriga também, ainda mais fisicamente, o atleta se desgastar mais em campo? Com campos menores, com grama não tão adequada, com jogadas mais ríspidas. Por exemplo, o Orlando City não tem uma marcação que um Vila Nova teria contra o Galo. Mas é que tá, num jogo, por exemplo, contra a Moreirense, fora de casa, você pode, exemplo, machucar o Hulk, deixar ele fora da temporada. Então, com campos melhores, campos mais adequados, a gente consegue preservar o atleta até o final da temporada. Eu acho o grande problema dos campeonatos mineiros, por mais que hoje a federação ela olha muito a questão dos campos, mas o Brasil a gente ainda tem campos muito irregulares. Exatamente. A gente, as viagens, por mais que sejam curtas, por exemplo, vai jogar contra a Tombense, que é dentro do nosso estado, mas é um pouquinho longe da capital até Tombos. Então, e sem contar alguns campos que são irregulares para os jogadores. E começando a temporada mais cedo. Esse começar a temporada mais cedo, com jogos mais firmes, pode acarretar que lá no final aconteça como ano passado, perder jogadores que poderiam ser importantes em retas finais. E não só
Não só no final, mas também no meio da temporada, porque às vezes ele perdeu o restante da temporada também. Sim. Falando ainda sobre os jogadores, desta vez na rodinha de conversa do Cuca com os atletas. O Galo trouxe Natanael, lateral, volantes Gabriel Menino e Patrick, atacante Júnior Santos e Coelho. Quem será que pode estar na mira também, hein, Patrick? Bruno Henrique ainda é um sonho ou virou realidade? Olha, Bruno Henrique é um sonho ainda pro Atlético. A diretoria do Flamengo ainda vai fazer jogo duro para ele não sair. E um outro jogador, Roger. E o Gregory? O Gregory também. O Atlético apresentou a proposta. O Botafogo ainda estuda. Creio que ainda não vai liberar esse jogador tão fácil também. Lá do Botafogo. Mas um outro jogador, Roger, que ontem eu assisti no jogo do Santos contra o Palmeiras, o treinador Pedro Caixinha, ele fala sobre o Soteldo. Que o Soteldo, mais que o Atlético falou que tenha desistido do Soteldo já, o Pedro Caixinha ele fala que o Soteldo é um bom jogador, mas não respeita, não é disciplinado taticamente. Para o treinador chegar a falar isso sobre um jogador, eu creio que o jogador também já não está tão satisfeito com a forma que está sendo conduzida. E pode ser, é um pedido do Cuca, já conhece o jogador, pode ser que o Soteldo pinte aqui no Galo. E é bom a gente ressaltar também Gregory, Bruno Henrique, Soteldo, a parte defensiva. O Galo ainda carece de um zagueiro. Tô certo ou errado, Mário? Certíssimo. Acho que tá faltando até mesmo um zagueiro mais de velocidade. Temos o Lian com o Júnior Alonso como principais zagueiros no momento, mas o Júnior Alonso não fez uma boa temporada no ano passado, igual fez de 2021, então um zagueiro para fazer sombra para os dois seria bastante importante. Vamos dizer se o Atlético busca esse mercado. A gente sabe que o mercado não é fácil, sul-americano, brasileiro, né? Mas o Atlético abrindo brechas para tentar. Não adianta nada ser ou de nome, como se falou do Sérgio Ramos, ou até mesmo de quantidade. Tem que ter qualidade, né, Patrick? É necessário ter qualidade, é necessário que venha e seja um bom atleta. O Atlético trabalhou muito a questão de idade. Ele trabalha muito para que os jogadores não tenham, por exemplo, não sejam acima de 30, ou chamados 30 a mais, né, no futebol, porque precisa do poder de revenda mais à frente. O futebol vive disso, o Atlético vive do poder de revenda. Então, alguns atletas, o Cuca está trabalhando junto com o Vitor, junto com o próximo CSO que vai trabalhar no Atlético, para trazer jogadores que enquadrem nessa faixa etária. Mas, se for necessário, claro que o futebol é a necessidade. A gente sabe que meninos ganham jogos e experientes ganham campeonatos. Possa acontecer de chegar um atleta 30 a mais aqui. Tomara que chegue realmente. Muito obrigado a você pela grande audiência nesta quinta-feira, aqui no canal 6 da Claro, em Belo Horizonte, TV Banqueta em Nova Lima. Fim do Galo na TV, infelizmente, nessa quinta, mas a gente segue, claro, falando do Atlético em nossas redes sociais, @TV Banqueta e @Galo na TV. Mário, muito obrigado pela sua presença. Venha sempre aqui conversar conosco, falar desse Atlético. E boa sorte sábado contra o Orlando, né? Se Deus quiser, primeiro título dessa temporada, quem sabe aí. Não só esse primeiro, também mineiro, brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Vamos papar título esse ano. Que venha títulos pro Atlético e a primeira vitória também, que não chegou ainda, né, Patrick? É necessária a primeira vitória. Precisamos que o Atlético traga essa primeira vitória, esse primeiro título, que seja uma temporada excelente pro Galo. Tá certo. Muito obrigado a todos pela grande audiência. Continue conosco sempre aqui no nosso programa Galo na TV. A gente fala sempre do Atlético. Para todos vocês, Belo Horizontinos, Nova-Limenses, o Brasil todo nos acompanhando também no YouTube. Já deixe seu like, se inscreva, participe sempre com a gente. Um abraço a todos e até a próxima. Não se esqueçam, hein? Aqui é Galo. Valeu!